Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Boa noite a você que está conosco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. É bom estarmos juntos para podermos louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Queria incentivar você a deixar aí o seu comentário nos nossos canais. Aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar a palavra de Deus com o máximo de pessoas possíveis. Vamos nesse instante orar ao nosso Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por nesse instante podermos louvar e bendizer ao Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, ainda, Pai, vivendo esses momentos de responsabilidade social, distantes um do outro, mas com a nossa mente e coração unidos no Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, mas que também o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção e que a Tua palavra produza as transformações necessárias em nós, para que nós alcancemos, ó Pai, a medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Obrigado também por esse ano novo que se inicia. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivenciarmos esse novo ciclo e que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, nos guiando, nos dando direção, para que assim nós possamos ser sal e luz desse mundo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nós temos o grande privilégio hoje, logo no início do ano, de receber a mensagem de um amigo muito querido meu, pastor Giancarlo Brojato. Fica aqui o nosso abraço a ele, a sua família, a sua igreja, a sua comunidade. Obrigado pela sua disponibilidade, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também o seu ministério. Nós estaremos cantando um cântico de louvor ao Senhor nesse instante e logo após o cântico, a palavra com o nosso irmão pastor Giancarlo Brojato. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga. Porque dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Diga.
da IPI de Telêmaco Borba. Que alegria poder estar aqui com vocês, que alegria poder trazer essa palavra para os irmãos, essa igreja que eu não conheço, mas imagino que deve ser uma igreja amorosa, uma igreja abençoada por Deus, né? Também é com grande alegria que eu quero cumprimentar o pastor Rodrigo, cumprimentar a Dani, o Benjamin, a Cecília, cumprimentar também o conselho da IPI de Telêmaco Borba, né? E cumprimentar mais uma vez os nossos irmãos, né, que estão participando desse culto, participando dessa live, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa trazer um renovo, que Deus possa trazer uma palavra aos nossos corações, nessa noite tão especial. Então é com grande alegria que eu estou aqui. Meu nome é Giancarlo, sou pastor da IPI de Martinópolis, em São Paulo, e sou um amigo pessoal do pastor Rodrigo. Então, com grande alegria que eu quero compartilhar a palavra de Deus com essa querida e amada igreja. Então eu quero convidar os nossos irmãos, quero convidar você também que está participando conosco a abrir aí a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que estão aí participando conosco, que estão cultuando a Deus conosco nesse momento tão importante da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, Vamos falar com Deus, vamos buscar a direção de Deus para esse momento. Pai, obrigado pela leitura da palavra. Senhor, a Tua palavra é fonte de vida, a Tua palavra é alimento para as nossas almas. E que nós possamos, nessa noite tão especial, ó Deus, que nós possamos ouvir a Sua voz através da reflexão na Tua palavra. Que nós possamos ter, ó Deus, a direção do Teu Espírito nessa noite. E que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento que vem de Ti para esse novo ano que se inicia, Senhor. Fica conosco, fica com esta palavra que nós vamos ter, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa mostrar a Sua vontade para cada um de nós nesse tempo que se chama hoje. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, através dessa palavra, consiga, alcançar a paz de Deus que excede toda a compreensão humana. A Bíblia fala de uma paz que está além do nosso entendimento, E é difícil falar de uma coisa que é inexplicável, Como falar de uma coisa que está além do nosso entendimento, que é a paz, que é o shalom, que vem da parte de Deus para o nosso coração. Então, como nós podemos entender várias situações da Bíblia, onde homens e mulheres passaram por situações de muito estresse, de provações, de angústias, como entender que esses homens, mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas,
obtiveram a paz de Deus, né? Como entender, por exemplo, Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus, depois de terem apanhado e sido acorrentado no interior de uma prisão. Isso está em Atos 16, 19 a 26, né? Ou como entender a tranquilidade de Paulo em um naufrágio, quando até os marinheiros já haviam perdido a esperança. Isso está em Atos 27, 20 e 25. Né? Como entender quando Daniel estava seguro, tranquilo, em paz, quando ia ser jogado em uma cova de leões. Como compreender, né? Como entender a paz que Abraão sentia em seu coração, quando ele subia ao monte para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. Como entender que mesmo naquele momento de guerra, de prova, ele podia ainda gozar da paz de Deus e obedecer aos mandamentos ou à vontade de Deus, né? E a grande pergunta é, meus irmãos, como nós podemos ter paz nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Como nós podemos ter paz nos dias de angústia, nos dias de preocupação, nos dias de insegurança que nos cercam, né? Insegurança política, insegurança econômica, insegurança na área de saúde. Como nós podemos ter paz diante de uma pandemia, né? Como que a igreja pode ter paz diante de uma situação de tamanho estresse como essa que nós estamos vivendo, templos fechados, né? Irmãos que perderam entes queridos, o medo que está dentro do nosso coração. Como ter paz em um momento como esse? São situações que, aos olhos humanos, são impossíveis de entender, né? Nós não podemos entender e compreender como nós podemos ter paz em situações como essa, de extrema angústia, de extrema preocupação. Mas olhando para a Bíblia, né, nós vamos entender que o shalom de Deus, a paz de Deus, ela ultrapassa as circunstâncias, ela independe das situações e ela está acima de tudo, porque é uma paz que vem da parte de Deus. E eu penso, meus queridos irmãos, que isso não era um privilégio de Paulo. Não foi apenas Abraão que gozou do shalom de Deus. Não foi apenas, né, os profetas que no meio das suas lutas usufruíram o shalom de Yahvé. Não foi apenas Paulo que gozou dessa paz, ou Daniel que usufruiu dessa paz, mas eu penso que essa paz continua à nossa disposição nos dias de hoje, porque a nós nos foi revelado Cristo, né? Cristo foi manifesto a nós quando nem Abraão o viu, quando nenhum dos profetas ainda o havia visto, né? Mas nós temos o Cristo e nós podemos usufruir dessa paz. Nós podemos começar com um ano novo em paz, nós podemos ter paz nos momentos de guerra, né? E então nós precisamos seguir o conselho de Paulo, que ele nos deixa aqui na sua carta. E o primeiro conselho dele é que nós não devemos andar preocupados por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Isso está no versículo 6, né? Não andeis ansiosos, ou talvez preocupados, não sei qual é a sua tradução, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo não escreveu essa palavra para incrédulos, né? Mas ele escreveu essa palavra, essa carta é dirigida a uma igreja. Sinal que o apóstolo Paulo sabia que o cristão também, em determinadas ocasiões, ainda que não o deva, né, mas se comporte de maneira ansiosa. Paulo sabia que nós, mesmo não devendo ficar ansiosos ou preocupados, às vezes assim, né, o somos. E a grande pergunta é: quem nunca ficou ansioso ou preocupado com alguma coisa?
né? Quem não está preocupado, quem não está ansioso por causa da situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de mortes, de insegurança, né? Quem não está nesse momento preocupado com um ente querido, preocupado com a questão econômica, preocupado com a saúde, né? Nós ficamos preocupados com muitas coisas, ficamos preocupados com os nossos filhos, né? Os jovens ficam preocupados com o futuro, às vezes ficam ansiosos por causa do futuro, com quem vão se casar, com os estudos, né? Nós ficamos preocupados com muitas situações, mas o conselho de Paulo para nós é que nós não devemos ficar preocupados, né? Versículo 6, não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Por que que nós não devemos ficar preocupados com nenhuma coisa? Por que que nós não devemos ficar ansiosos de coisa alguma, né? Então, em primeiro lugar, ficar ansioso não ajuda em nada, né? Ficar ansioso não ajuda em nada, porque nós não temos o poder sobre certas situações da nossa vida, né? Nós temos o controle, nós temos o controle até um certo limite, né? Nós temos o controle da situação até um certo momento, até um certo grau. Há coisas que nós podemos fazer, mas há coisas que estão fora do nosso alcance, né? Vou dar um exemplo bem simples. Nós podemos tomar cuidado, nós podemos cuidar com a nossa segurança, com a segurança da nossa família. Nós podemos não chegar muito tarde em casa, nós podemos fechar as portas da nossa casa, nós podemos colocar dispositivos de segurança na nossa casa, nós podemos fazer tudo isso, mas nós não temos a certeza, né, plena e absoluta que nós vamos ter o controle de toda a situação. Nós fazemos a nossa parte, mas nós não temos o controle da situação. Um outro exemplo, né, nós podemos e devemos ser bons funcionários ou bons empresários, cuidar bem do nosso trabalho, da nossa empresa, sermos pessoas responsáveis. Nós devemos fazer isso, mas nós não temos o controle, né? Nós não temos o controle da situação, se nós vamos ser demitidos ou não do nosso trabalho, se vai acontecer algum problema no nosso trabalho ou não. Então há coisas que fogem do nosso controle, por isso nós não devemos ficar ansiosos, porque isso não ajuda em nada. Segundo lugar, ficar ansioso, pelo contrário, ficar preocupado e muitas vezes só atrapalha, né? Quando nós estamos ansiosos, nós não pensamos direito e nós ficamos em desvantagem para resolver algumas situações difíceis. O exemplo clássico, né, é daqueles que vão fazer uma prova, de repente vão estar numa situação de prova e a preocupação só aumenta o estresse e diminui a nossa rentabilidade naquela situação, né? E em terceiro lugar, ficar ansioso muitas vezes demonstra uma falta de fé, uma falta de confiança na palavra de Deus, né? Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos extremamente preocupados com alguma coisa que foge do nosso controle, ou com alguma coisa que de repente até está acontecendo conosco, uma situação, é o mesmo que nós, né, dizermos assim: isso Deus não pode resolver, né? Isso Deus não pode me abençoar, essa situação é insolúvel, Deus não pode mudar essa situação da minha vida, Deus não pode controlar a minha existência. Por isso, fé e ansiedade vivem num conflito eterno. Quando a ansiedade invade o coração, a fé fica prejudicada. Quando a fé é robusta, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos a direção de Deus,
e a chama da fé invade o nosso coração, a nossa preocupação diminui, a nossa ansiedade diminui. Porque fé e ansiedade estão em um eterno conflito. Segundo lugar, é o segundo conselho da palavra de Deus, é que nós devemos colocar tudo diante de Deus. No mesmo versículo, Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Aí ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Para nós conseguirmos a paz que ultrapassa o nosso entendimento, né? Para nós vivermos esse shalom sobrenatural de Deus, que está além das situações, que ultrapassa, né, as situações, nós devemos colocar tudo aquilo que procura nos afligir diante de Deus. Nós, né, devemos entender que Deus não quer que nada fique de fora. Tudo o que está em nosso coração, tudo que nos preocupa, tudo que nos deixa ansioso, tudo que mexe com a nossa existência, tudo que interfere, né, nas nossas emoções e na nossa fé, deve ser colocado diante de Deus. Mas você pode me perguntar: pastor, Deus não conhece todas as coisas? Deus já não sabe de todas as coisas? É verdade, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece toda a nossa existência. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, né? O Salmo de Davi diz que os nossos dias todos estão escritos no livro, né? E Deus já conhece tudo. Por que que Deus quer que coloquemos diante dEle todos os nossos problemas, todas as nossas frustrações, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que rouba a nossa paz? Porque Deus quer, né? Deus quer que nós sejamos submissos a Ele. Deus quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Deus quer trabalhar a nossa fé. Deus permite a provação, Deus permite a luta, Deus permite a prova, porque Deus quer ser um Deus de verdade, não apenas um Deus do nosso pensamento. Ele quer ser o Deus do nosso coração. Ele quer ser o Deus que se revela a nós nas nossas situações de angústias e de dificuldade, né? Por isso, nenhum problema que nos aflige, nenhum problema que nos causa angústia ou medo, deve ser escondido de Deus. Pelo contrário, deve ser colocado diante de Deus, porque isso faz bem para a nossa espiritualidade. Isso faz bem para a nossa espiritualidade e também para a nossa vida emocional. Quando nós damos nome, né? A gente brinca, quando damos nome aos bois. Quando nós entendemos o que nos causa frustração, medo, angústia, e colocamos diante de Deus, né? E é assim, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Deus começa a trabalhar na nossa vida, assim como Ele trabalhou na vida de Abraão, assim como Ele se revela a Abraão no seu momento de angústia e de provação, assim como Deus se revela a Daniel no seu momento de angústia e provação, assim como Deus se revela a Jó no seu momento de angústia e provação, quando ele começa a conversar com Deus sobre aquilo que lhe causava tristeza e sofrimento. E Paulo diz, né, que nós devemos fazer isso pela oração, pela súplica e com ações de graças. Esse caminho então se chama diálogo, né? Oração, num nível mais profundo, súplica, né? Quando nós estamos num momento de maior angústia, num momento de grande prova, de luta extrema, e ações de graças, né? Quando nós devemos entender que a tentação vem do diabo, a tentação vem do maligno, porque Deus não tenta ninguém. Isso está escrito na carta de Tiago. Mas a provação vem de Deus. A tentação é ruim, vem da nossa cobiça, vem do maligno.
mas a provação vem de Deus. E a provação deve ser vista como bênção. E nós devemos encarar as nossas provações, né, com ações de graças. Nós devemos agradecer a Deus pelas lutas que Ele nos coloca, né, para nós entendermos que através dessas lutas e dessas dificuldades, nós vamos ter um momento de crescimento espiritual e de maturidade espiritual com esse Deus que se revelou a Paulo e que também se revela a nós. Por isso, meus irmãos, né, nós devemos agradecer a Deus, porque é no meio da confusão, é no meio do turbilhão, é no meio da angústia que nós vamos descobrir e entender aquilo que não é entendido pela lógica humana, né, que é o shalom de Deus. E eu creio que é possível, né, viver esse shalom, é possível viver essa paz nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, nesse momento de incertezas, de um ano que se inicia, quando nós temos mais incertezas do que certezas. É possível gozar desse shalom e entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Eu disse isso, eu falei muito isso durante todo esse ano. Por que Deus permitiu tudo isso? Para revelar muitas coisas. E uma delas é para revelar para a igreja, né, qual é o verdadeiro sentido de ser igreja. Que igreja é mais do que um templo num final de semana. Que igreja é mais do que uma reunião de domingo. Mas que ser igreja é pertencer ao Deus vivo. Ser igreja é uma vida a caminho. É uma vida no dia a dia. É uma experiência do dia a dia com Deus. Deus permitiu tudo isso para mostrar que Ele tem o controle da situação. Nossa vida está nas mãos dEle. E nós podemos gozar desse shalom, e nós podemos continuar gozando desse shalom. Mas para tanto, meus irmãos, né, nós devemos entender que há um propósito de Deus em tudo na nossa vida. E quando nós entendemos esse propósito, começamos a orar diante das nossas dificuldades, começamos a clamar diante das nossas lutas e começamos a louvar e agradecer pelas provações. Nós começamos a entender que Deus está nos dando um caminho de crescimento e maturidade espiritual. E a terceira parte dessa palavra, né, é que há um resultado, há uma bênção quando nós seguimos os conselhos de Paulo, quando nós seguimos o conselho da palavra de Deus, né? E o versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento ou toda a compreensão, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como nós vimos até aqui, no texto, nessa palavra, nós temos dois conselhos: não andar ansiosos e não andar preocupados, e colocar tudo diante de Deus, orando, clamando e agradecendo. E para os que assim procedem, existe uma promessa, e como toda promessa de Deus, ela não falha, né? Ela se cumpre. E se nós, né, Deus promete, se nós agirmos dessa maneira, a sua paz, que excede toda a compreensão humana, vai ser desfrutada por cada um de nós. Quando nós entendermos que a preocupação não ajuda, quando nós entendermos que nós não precisamos ficar preocupados ou ansiosos de coisa alguma, quando nós entendermos que nós devemos colocar tudo diante de Deus em oração, em petição, em comunhão, em clamor, em agradecimento, porque Deus pode reverter lutas em vitórias, né? Quando nós entendermos tudo isso, nós vamos desfrutar dessa paz. É a paz que não dá para entender, é a paz que só tem aquele que confia em Jesus, é a paz que independe das situações, é a paz que para o mundo, em geral, parece coisa de louco, parece uma loucura, né?
mas é a paz que Deus nos dá quando nós confiamos plenamente nele. E Paulo tinha essa paz. Ele escreve, fala dessa paz, não porque essa paz era uma teoria em sua vida, era uma teologia que ele estudou, né, lá com os rabinos, não. Paulo fala dessa paz porque ele viveu essa paz, ele vivia essa paz em meio às suas lutas pelo Evangelho. Paulo desfrutou dessa paz. Muitos outros personagens bíblicos desfrutaram dessa paz e nós podemos gozar dessa bênção espiritual quando nós, né, seguirmos esses conselhos, quando nós confiarmos na palavra de Deus. Eu quero encerrar então essa palavra perguntando para você, né, como está o seu coração, como anda a sua espiritualidade, como anda a sua vida com Deus, né? Como anda os seus dias? Pastor, ando muito preocupado. Pastor, eu tenho procurado não estar tão preocupado, mas eu estou muito preocupado. Estou preocupado com meus filhos, estou preocupado com o meu trabalho, estou preocupado com o emprego, estou preocupado com a recessão, a economia que poderá vir, a recessão da economia que poderá acontecer esse ano, estou preocupado com a enfermidade, estou preocupado com muitas coisas. Nós, né, realmente ficamos preocupados, isso faz mal para o nosso coração, mas eu quero dizer para você que Deus quer tratar essa situação na nossa vida. Deus quer tirar a nossa preocupação, Ele quer tomar a nossa preocupação para Ele e quer nos dar a sua paz. E o remédio para essa paz está no Evangelho, chama-se Jesus o Cristo. Essa paz, ela não vem do dinheiro, você não vai ter essa paz se você ganhar todo o dinheiro do mundo. Você não vai ter essa verdadeira paz também se você não tiver nenhum problema na sua vida. Né? Porque certa feita Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então, essa paz que Deus nos dá não é uma falsa paz, mas é a verdadeira paz, e essa paz vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Ele é essa paz, Ele é essa paz para a sua vida nesse momento de angústia, de preocupação, de guerra, de medo, de ansiedade. Ele é esse caminho de paz. Ele foi paz para Paulo nos seus momentos de maior angústia, quando ele estava à beira da morte, quando ele foi apedrejado, quando ele naufragou, quando ele passou fome, quando ele não tinha roupas, quando ele foi ignorado pela igreja, pela própria igreja, quando ele foi mal entendido pelos seus irmãos. No meio de muitas lutas, de um turbilhão, ele viveu essa paz. E nós podemos viver essa paz nesse turbilhão de angústias, de incertezas, de notícias ruins. Nós podemos gozar dessa paz, né? Mesmo passando por muitos problemas, nós podemos viver esse shalom. E o conselho de Paulo é: não andeis ansiosos. Então nós devemos entender que estar preocupado de maneira excessiva não faz bem ao nosso coração. Pelo contrário, nos machuca, nos deixa tristes, nos deixa deprimidos, abatidos. Nós precisamos entender então que a preocupação excessiva, essa ansiedade, esse medo excessivo não ajuda. Nós não temos o controle da situação. Nós não temos o controle do amanhã, diz Jesus no Sermão da Montanha. Basta cada dia o seu próprio mal. Então nós devemos entender que a ansiedade, a preocupação nos atrapalha, nos faz muito mal. Então nós devemos orar, buscar a Deus para que Deus nos ajude, para que Cristo nos ajude a abandonarmos a ansiedade e enchermos o nosso coração de fé. Então, que você possa nessa noite colocar diante de Deus qual é a sua preocupação. Que você possa colocar diante de Deus o seu medo. Que você possa colocar diante de Deus hoje
a sua angústia, né? Porque com certeza o Espírito Santo há de trazer ao seu coração hoje paz, né? E quando Jesus está no barco, quando Jesus está conosco, Ele acalma as tempestades da nossa vida, né? Ele acaba com as tempestades da nossa existência. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Apagar as minhas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando
ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Então, eu quero orar com você, eu quero orar por você. E depois dessa oração, eu vou impetrar a bênção apostólica. Depois dessa oração, eu vou impetrar a bênção. Por isso, antes de orar, eu quero agradecer mais uma vez a IPI de Telêmaco Borba. Eu quero deixar aqui o meu abraço para a IPI de Telêmaco Borba. Eu quero deixar aqui o meu abraço para o pastor Rodrigo. Eu quero deixar o meu abraço para o conselho. E eu quero orar para que o Espírito Santo possa invadir a vida de vocês, possa vos dar sabedoria, possa fazer grandes milagres no vosso meio e possa vos fortalecer na fé. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Nós queremos colocar diante do Senhor agora todo o nosso medo, toda a nossa preocupação nesse ano que se inicia, toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação excessiva. Nós sabemos que muitos são os problemas, muitas são as angústias, muitos são os nossos medos, mas maior do que todas essas situações é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas que não foi detido pela morte, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as adversidades, aquele que ressuscitou, aquele que reina para sempre. E é no nome dele que nós oramos agora para que, ó Pai, o Senhor abençoe a nossa amada igreja de Telêmaco Borba, o Senhor abençoe o pastor Rodrigo, sua família, o Senhor abençoe o conselho, o Senhor abençoe os nossos irmãos, e que a ansiedade, a preocupação deles, ó Deus, as lutas que eles estão vivendo, que eles possam experimentar o Teu Shalom, que eles possam ver o milagre do Senhor, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, entregar todas as suas angústias e deixá-las aos pés da cruz. Venha, ó Pai, através do Teu Espírito, acalmar os nossos corações e venha nos trazer a Tua paz. Senhor, fica conosco e nos abençoe. Fica com essa amada igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai,
e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os nossos irmãos, para vos dar a paz que está além de todo entendimento, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Mais uma vez, obrigado a essa igreja tão amada, por poder fazer parte da sua história, por poder trazer uma palavra de esperança para os irmãos. Obrigado, pastor Rodrigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o conselho da IPI de Telêmaco Borba e que Deus abençoe essa amada igreja. Um abraço do pastor Giancarlo, um abraço da IPI de Martinópolis para os nossos irmãos. Amém.